Olá, pessoal. Me chamo Francisco Patrício e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a malária e sobre diferentes tipos de plasmódio que são aí os agentes causadores dessa doença. Então, pessoal, os parasitas que são causadores da malária, eles pertencem ao filo apicomplexa. Então, vocês vão ver aí que dentre as características morfológicas que podemos evidenciar nesses parasitas, a gente vai acabar lembrando lá da toxoplasmose, em que nós também tínhamos componentes do filo, que eles também são, na verdade, componentes do filo apicomplexa, e que, portanto, apresentam algumas características morfológicas que são semelhantes. Além disso, esse parasita é da família Plasmodidae e eles pertencem ao gênero Plasmodium. Então, nós temos vários tipos de Plasmodium aí que devem ser enfatizados. Então, a gente vai ter quatro tipos principais, certo? Sendo que a gente tem vários outros tipos de espécies. Nós temos o Plasmodium falciparum, o Vivax, o Malari e o Ovale. Então, a gente vai ter esses quatro tipos de espécies. Sendo que desses quatro tipos de espécies, o Vivax, geralmente é o que a gente vê em maior quantidade aqui no Brasil, né? Assim como também o falcíparo, sendo que o falcíparo ele vai trazer uma situação de saúde um pouco mais complicada, um pouco mais delicada. Então eu digo para vocês que essas duas espécies, elas são as mais importantes aqui no Brasil. O causador, o vetor, na verdade, né, da malária é um mosquito chamado de Anopheles, como vocês podem observar na imagem. E esse Anopheles, ele vai se contaminar com esse parasita no momento em que ele pica um indivíduo que está infectado. E no momento em que ele pica, ele vai sugar as formas parasitárias chamadas de gametócitos, que nós vamos ver um pouquinho aí mais na frente. E é interessante ainda ressaltar que os primatas não humanos, eles servem como reservatório aí para um tipo de plasmódio específico, que é o plasmódio malari. Então, esses primatas não humanos, eles estão com esse tipo de parasita e eles podem acabar sendo utilizados como reservatório, permitindo a infecção de mais anófilis e, consequentemente, esses anófilis eles vão acabar contaminando aí mais seres humanos, infectando, na verdade, mais seres humanos. Então, aqui eu trouxe para vocês as espécies, os hospedeiros naturais e as localizações geográficas, tá certo? Então, vamos aqui falar dos que são mais importantes para nós, né, para os seres humanos. Então, a gente vai ter o Plasmodium falciparum, que ele vai ter como hospedeiro natural o homem, e esse tipo de plasmódio ele vai estar presente aí, sobretudo nas regiões tropicais, né, como o Brasil. Temos o Vivax, que também vai ter como hospedeiro natural o homem, e ele pode ser encontrado nas regiões tropicais e subtropicais. Temos o Malari, em que ele vai estar presente tanto no homem, como também pode ser encontrado em chimpanzés, né, que são os primatas não humanos. E eles também podem ser encontrados aí em regiões tropicais ou ainda regiões subtropicais. E temos também o ovale, que esse ovale ele está presente, ele pode ter como hospedeiro natural o homem e é encontrado basicamente aí na África e na Ásia. Então, no Brasil, o falciparum e o vivax, eles são os mais importantes do ponto de vista clínico e do ponto de vista epidemiológico, certo? Tem uma outra espécie que ela também tem a capacidade, né, de estar afetando o homem. Ela está presente na Malásia, mas devido, né, à pequena quantidade de casos na qual esse plasmódio ele tem ocasionado em doenças em seres humanos, ele não é tão falado assim quanto esses outros quatro que eu citei para vocês anteriormente. Então é sempre bom focar nesses quatro aí que eu falei para vocês, né, sobretudo o falciparum, Vivax e também, pessoal, o Malari, né? Já que o Ovale ele vai estar mais voltado aí para regiões de Ásia e África. Então, para a gente, esses três primeiros, eles acabam sendo os mais importantes, porque é o que a gente pode estar encontrando aqui no Brasil. Sobre os vetores, o vetor que
o vetor que pode tá nos infectando são somente as fêmeas dos anófeles, certo? Então, os machos, eles não são capazes de nos infectar, somente as fêmeas. Além disso, atualmente tem sido detectado até cerca de 400 espécies de anófeles, só que somente 80 são capazes de permitir a transmissão do plasmódio, sendo que a gente sabe que também nem todo plasmódio, né, ele vai ser capaz aí de estar ocasionando em doenças no ser humano. Então, esse tipo de vetor, ele é adaptado, né, para estar se desenvolvendo aí em locais em que haja água doce ou água salobra, certo? Então, ele é bastante adaptado, né? E eles picam, sobretudo aí no momento do pôr do sol até o horário do amanhecer. Então, eles têm a capacidade aí de fazer o repártio sanguíneo, né, de se alimentar de sangue por uma quantidade de horas bem relevante, né? Esses tipos de vetores, né, esses anófeles, eles vão estar presentes sobretudo em regiões tropicais, subtropicais. Vamos destacar aqui o nosso país, né, o Brasil, e nós temos vários tipos de anófeles, tá? Nós vamos ter, por exemplo, o anófeles darlingii, que ele vai estar presente sobretudo aí na região amazônica e é o principal anófeles, tá certo, pessoal? Temos ainda o anófeles aquasalis, que ele pode ser encontrado em regiões litorâneas, e temos ainda o anófeles cruzi, que ele já foi, no passado, considerado o mais importante transmissor na região litorânea do Brasil de malária. Aqui nós já podemos evidenciar o ciclo biológico, tá, pessoal? Então, a gente aprendeu que, primeiramente, o que é que vai acontecer? Para que a gente adquira a doença, né, a gente vai adquirir essa doença por meio da picada da fêmea do anófeles. Dentre as espécies, anófeles darlingii, eles se apresentam como mais importante, né, porque ele está presente, sobretudo, lá na região amazônica, que é justamente o local, aqui no Brasil e também na América Latina, em que nós encontramos principalmente casos de malária. Então, quando esse mosquito ele pica, né, o ser humano, ele vai liberar formas parasitárias que são chamadas de esporozoítos. Esses esporozoítos, eles vão ter a capacidade de migrar para os hepatócitos. Então, quando eles invadem esses hepatócitos, eles vão se desenvolver em formas que nós chamamos aí de trofozoítos pré-eritrocíticos. Esses trofozoítos pré-eritrocíticos, eles vão se multiplicar formando os esquizontes, e estes, por suas vezes, vão continuar se multiplicando formando os merozoítos, tá, gente? Esses merozoítos teciduais ou merozoítos tissulares, eles irão continuar se multiplicando até que haja o que, pessoal? O rompimento desse hepatócito. Quando o hepatócito é rompido, nós iremos começar uma fase que nós chamamos de fase eritrocitária. Por quê, professor? Porque os merozoítes, eles vão adentrar no interior das hemácias, né, dos eritrócitos. Então, eles entram aqui dentro dessas hemácias, e quando eles entram dentro dessas hemácias, eles vão se transformar em trofozoítos jovens, depois em trofozoítos maduros, depois novamente em esquizontes, e esses esquizontes, eles vão se multiplicar, dando origem aí a merozoítos. Esses merozoítos, por sua vez, eles vão continuar se multiplicando até que eles conseguem romper nessas hemácias, e esse rompimento das hemácias vai ocasionar em duas situações. Vai permitir com que eles possam ou invadir outros eritrócitos, ou então eles vão seguir para o estágio de diferenciação sexuada por meio da formação de gametócitos. Então, nós vamos ter a presença aí de mais merozoítos e também de gametócitos. O que acontece? No momento que nós temos os gametócitos, o mosquito ele vem, né, suga o sangue daquela pessoa e se alimenta aí desses gametócitos. E no vetor, esses gametócitos, eles vão dar o gametócito masculino, né?
ele vai dar origem aí a 8 microgametócitos, tá? Que aqui a gente pode observar o processo de esflagelação, em que, no caso, esse microgametócito ele vai dar origem a 8 pequenos, na verdade, o gametócito masculino ele vai dar origem a 8 pequenos microgametas, né, que eles vão ser estruturas que vão ter capacidade de locomoção, tá? Enquanto que o gametócito feminino ele vai se transformar em macrogameta. E esse macrogameta ele vai ser, né, fecundado por esses microgametócitos ou microgametas, melhor dizendo, masculinos. Ao eles se unirem, né, nós vamos ter a formação de uma nova estrutura que a gente chama de ovo ou de zigoto, que vai atingir justamente a parede intestinal aí desse parasita, se tornando em seguida uma estrutura chamada de oocisto. Esse oocisto ele vai ficar, né, se dividindo as suas estruturas no interior, até que ocorra a ruptura desse oocisto, que vai permitir a liberação de quem, pessoal? De esporozoides. Esses esporozoides, por sua vez, eles vão para as glândulas salivares desses mosquitos, e quando esses mosquitos se alimentarem, eles vão acabar liberando esses esporozoides e causando a contaminação aí novamente do indivíduo. Então, o ciclo biológico ele vai se dar mais ou menos assim, tá, pessoal? Do ponto de vista morfológico, nós temos várias estruturas, nós não vamos citar todas ou detalhar todas, vamos falar de algumas que são mais bem elucidadas e são mais importantes. Então, nós temos as formas evolutivas extracelulares, né, e nós também vamos ter as que não são extracelulares. Então, das extracelulares, que são capazes de estar invadindo células de hospedeiros, nós vamos ter aí, né, os esporozoítos, que nós observamos, vamos ter também os merozoítos e vamos ter ainda o ocineto, né, que vai lá para a região intestinal. Então, sobre os esporozoítos, eles vão ter essa característica de serem alongados, tá certo, pessoal? Eles vão ter 11 micrômetros de comprimento por 1 micrômetro de largura, eles vão ter um núcleo central e único, e eles vão ter ainda uma membrana que é formada por 2 camadas e a chamada CSP, que é a proteína ciscunsporozoíta. Que essa proteína ela vai ser importante porque ela vai permitir a mobilidade desses esporozoítos. Outra coisa que é interessante a gente observar é que eles vão ter um par de hoptrias e também vão ter micronemas, que são justamente características do complexo apical que a gente encontra lá no filo apicomplexa, como a gente também vê em algumas formas lá do Toxoplasma gondii, como a gente viu na aula de toxoplasmose. Então, esses micronemas, essas rupítrias, eles vão ser muito importantes, porque eles vão permitir a liberação de proteínas para que esse protozoário ele consiga estar invadindo, né, pessoal, os tecidos. Então, é bastante importante, né, para que ele faça essa invasão do hepatócito, por exemplo. Já depois, né, que esse esporozoíta ele libera essas enzimas, ele consegue invadir, né, o hepatócito, a gente viu que o quê? Que ele vai passar por processos de multiplicação, formando trofozoíto jovem, formando trofozoíto maduro, e esse processo de modificação de esporozoíto para trofozoíto, ele vai ser marcado pelo momento em que vai haver a perda do complexo apical, tá certo? E essas divisões, né, desses trofozoítos vão ocasionar na forma chamada de esquizonte, em que esse esquizonte ele vai ter esse formato aí arredondado, e ele vai variar de 30 a 70 micrômetros de diâmetro, e quando eles estão dentro dos hepatócitos,
os hepatócitos infectados, isso vai causar um aumento do tamanho desses hepatócitos. Então, aqui a gente pode, né, observar a presença tanto do esquizonte, né, como a gente também pode ver uma outra forminha, gente, que a gente chama de hipnozoítas ou hipnozoítos. Professor, o que são hipnozoítos? Então, hipnozoítos, elas são formas parasitárias que se desenvolvem lá na região do fígado, elas ficam por lá mesmo, que podem ser encontradas no Plasmodium vivax ou ainda no Plasmodium ovale. E essas formas parasitárias, elas ficam adormecidas, elas ficam em formas latentes, até que chega um momento em que elas podem tornar-se ativas, tá certo? E fazer com que o indivíduo ele volte a adoecer novamente. Então, os merozoítos, por sua vez, eles vão ser, né, liberados dos hepatócitos. Eles vão ser justamente aí, produzidos após os esquizontes, né, e eles vão ser liberados dos hepatócitos por uma estrutura vesicular que a gente chama de merossomos. Então, esses merossomos, eles são estruturas que se destacam, né, daquele tecido, e eles vão começar a se externalizar, né? E esse processo de externalização da célula, né, que foi invadida, vai permitir que quando eles cheguem na superfície eles sejam liberados, né? E esse merozoíto tissular ou tecidual, por sua vez, ele vai ter a capacidade de que agora? Ele vai ter a capacidade de, quando ele é liberado, né, na corrente sanguínea, ele vai ter a capacidade, por sua vez, de estar invadindo outros tecidos, como, por exemplo, ele vai ter a capacidade de invadir as hemácias, né, iniciando a sua fase eritrocitária. Então, ao invadir as hemácias, eles vão primeiramente se aderir, eles vão se reorientar, permitindo que o seu complexo apical ele fique em contato direto, né, com essa hemácia, e aí eles vão iniciar o processo de invasão, permitindo aí a liberação de secreções advindas, por exemplo, das ropitrias, né? Então, eles vão liberar enzimas, né, que vão permitir com que ele possa invadir com sucesso e chegar ao interior aí desse eritrócito para que eles possam se desenvolver, né, formar o vacúolo parasitário, se multiplicar, ocasionar a destruição dessas hemácias e, consequentemente, ou tornar-se gametócito ou invadir novas hemácias. Do ponto de vista morfológico, eles vão ter essa característica aqui arredondada e vão ter de 1 a 5 micrômetros de comprimento e 2 micrômetros de largura, tendo a membrana externa composta por cerca de 3 camadas. Além disso, a gente observa, né, a presença aqui, por exemplo, de estruturas como rupídrias, assim como também a gente ainda observa a presença de outras estruturas que estão presentes aí no complexo apical do filo apicomplexa. Além disso, né, nós temos várias estruturas que são eritrocitárias, não somente essa passagem do merozoíto eritrocitário, né, que está no interior do eritrócito, mas também a gente vai ter trofozoítos jovens e trofozoítos maduros, assim como esquizontes e gametócitos. Então, a gente viu que quando esse gametócito ele é sugado, né, pelo vetor, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai fazer com que o gametócito feminino ele se transforme em macrogameta feminino, né? Macrogametócito, enquanto que o gametócito masculino ele vai se transformar em microgametas, né? E que eles vão ter, portanto, características diferentes. Por exemplo, o microgameta ele vai ser uma estrutura flagelada, tá? Vou mostrar para vocês aqui o flagelo, né? Que os flagelos eles são estruturas de locomoção que são formados por uma proteína que a gente chama de flagelina, né? Então, esses flagelos eles permitem essa locomoção. Eles vão ter aí de 20 a 25 micrômetros de comprimento,
eles vão ser constituídos por uma membrana que envolve o núcleo e vão ter aí um único flagelo. Nesse caso aqui, a gente está vendo como se fossem vários flagelos, porque está passando por um processo de esflagelação, que é quando nós vamos ter a formação aí de 8 microgametas, tá certo? E nós ainda temos também os macrogametas, que são os macrogametas femininos, que é uma célula que vai apresentar uma estrutura proeminente na sua superfície, onde vai se dar a penetração do microgameta para que haja o processo aí de fecundação. Então, pessoal, é lindíssima, né, essa imagem que, no caso, o macrogameta é masculino, ele vai estar dando origem aí a 8 microgametas. Espero que isso tenha ficado claro, né? E esse processo em que há a geração desses 8 microgametas é chamado de esflagelação. Nós ainda temos o ocineto, né? Em que ele vai ser a forma alongada, de aspecto vermiforme, como a gente pode observar, móvel com um comprimento aí de 10 a 20 micrômetros, contendo um núcleo excêntrico e volumoso. Então, a gente pode observar a presença do núcleo aqui nessa região. Então, esse ocineto, né, a gente vai ter aí, ele vai dar origem ao oocisto, como a gente viu, e esse oocisto ele vai ter no interior as estruturas que vão estar se multiplicando. Então, vai ter um momento em que esse ocineto ele vai se romper, e quando ele se rompe, ele vai permitir a liberação dos esporozoítas, ou esporozoítos. E esses esporozoítos, eles vão estar aptos, né, para irem para as glândulas salivares dos anófeles, e daí eles vão ser liberados na corrente sanguínea daquele indivíduo que for picado, ou ainda do primata, né, caso a espécie específica ela também tem a capacidade de estar infectando primatas não humanos. E o oocisto, né, só para ressaltar, ele é uma estrutura esférica que vai ter de 40 a 80 micrômetros de comprimento. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui nessa primeira parte e daí a gente vai continuar essa aula a partir da patogenia.